dois fundos imobiliários que você consegue investir com menos de R$15. São dois bons fundos imobiliários. E eu fiz esse vídeo justamente para que você que tem pouco dinheiro pare de dar desculpa e comece a investir o mais rápido possível. Afinal de contas, daqui anos e anos, você vai desejar do fundo do coração ter começado hoje. Então me acompanha nesse vídeo, você vai gostar de saber desses dois fundos imobiliários que realmente estão muito baratos para começar a investir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Stetner, criador do canal Rico Nessa Vida. E nesse vídeo a gente vai falar então desses dois fundos imobiliários que estão muito baratos para você que fala assim, nossa, mas eu quase não tenho dinheiro para começar a investir, será que vai fazer diferença? Será que vai mudar minha vida? Vamos falar sobre tudo isso, tá? Eu vim trazer esses dois fundos imobiliários justamente para você. Antes da gente falar deles, o que eu já queria dizer para você? Por favor, eu preciso que você mentalize isso, que você entenda essa linha de raciocínio. 10 anos, 15 anos vão passar você querendo ou não. Mas eu acredito fielmente que daqui 15 anos você vai querer ter algum investimento que te gere renda, principalmente porque você não vai querer depender da aposentadoria do governo, correto? Então, se você começar hoje, imagina que você precisa construir uma casa. Você não tem dinheiro para construir uma casa, talvez hoje, mas você tem dinheiro para comprar um tijolo. E no mês que vem outro tijolo. E se você for parar para pensar nessa lógica, daqui 15 anos, você vai ter praticamente uma casa, se não mais de uma casa. Essa é a linha de raciocínio. Só que com os investimentos, essa lógica é infinitamente melhor. Por que eu tô te falando isso? Porque se você construir, vamos lá, você pegou tijolo, entende essa linha de raciocínio? Você pegou tijolo por tijolo e foi lá construindo uma casa. Quando você estiver na metade da casa, essa casa não tá te gerando renda, concorda comigo? Essa casa tá incompleta, você não pode nem morar lá, porque às vezes ela não tem teto ainda, você não teve dinheiro, mas você está construindo essa casa. Só que nos investimentos, por que é infinitamente melhor? Porque quando você tiver metade do valor dessa casa, esse valor já está te gerando renda, já vai estar te gerando renda, para que você possa pegar esse dinheiro, reinvestir e acelerar todo o processo. É justamente isso a que se refere juros composto. Então vamos imaginar que, você não consegue receber meio aluguel de uma casa, né? Você não vai, a não ser que você compre em sociedade com alguém, comprar uma casa em 2 pessoas, né? E aí você recebe metade do aluguel, beleza. Mas nos fundos imobiliários você consegue. Então você tá aqui investindo, a bola tá crescendo lá, todo mês tá crescendo. Só que vai chegar uma hora que você vai ter 40, 50, 60 mil reais e você não conseguiria comprar uma casa, e justamente por isso, se você fosse comprar uma casa, não estaria te gerando renda, mas nos fundos imobiliários já vai estar. Então, é importante que você entenda que, mesmo que você tenha pouco dinheiro, começa comprando esse tijolo por tijolo, porque, daqui a um tempo vai fazer uma diferença enorme para você. E vamos então falar desses dois fundos imobiliários que eu gosto bastante, tem um valor abaixo dos R$15. Qual é o primeiro fundo, né? Vamos parar de enrolar, vamos falar qual é o primeiro fundo que eu acho muito bacana e que você pode começar a investir. É o Kizu 11. Esse Kizu 11, ele é um fundo que foi criado pela Suno. A Suno é uma casa de análise, né? Foi o primeiro trabalho, o primeiro serviço que elas criaram para os clientes. E eu gosto muito do Thiago Reis, eu gosto muito do professor Baroni, são pessoas extremamente competentes. E o que eles fizeram? Só para você poder entender, isso eu não vou explicar no detalhe, porque não convém nesse vídeo. Se vocês quiserem, depois eu faço outro vídeo explicando mais detalhadamente. Mas basicamente existe um índice que chama IFIX. Esse índice, ele basicamente faz a medição, tá bom, da média dos valores das cotas dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. Então ele pega lá os principais negociados. Só que a Suno olhou para esse índice e ela falou assim, não gosto muito desse índice, porque tem fundos ali que eu não escolheria. Então, eu não quero comprar IFIX, né, que é um índice da Bolsa de Valores que representa os maiores fundos imobiliários, porque ela falou, tem fundos ali que eu não gosto, eles são bem negociados, mas para mim os fundamentos desses fundos não são bons. Então ela criou o seu próprio índice que chama Suno 30. Então ela selecionou os 30 melhores fundos imobiliários segundo alguns parâmetros para dizer, não, eu compraria esse índice aqui, Suno 30. Só que você não consegue comprar o Suno 30. Aí o que ela fez? Literalmente criou um fundo imobiliário que compra, proporcionalmente falando, os fundos que são referenciados nesse índice. Então, que compram esses 30 fundos imobiliários. E qual é esse fundo imobiliário que a Suno criou?
Kizu 11. Então ele é um fundo de índice, porque ele compra o Suno 30. Conseguiram entender? Espero que você tenha conseguido entender. Se tiver dúvida, você manda aqui que eu respondo de alguma forma. Eu vou ajudar vocês, beleza? E como que são os números, então, desse fundo? Então ele custa R$ 8,65 uma cota. Você já pode começar a investir com menos de R$10, na verdade, não é nem 15. Quanto que ele paga de aluguel por cota? Ele paga 6 centavos. E antes que você desanime, para de graça. Não desanima antes, eu vou terminar de falar e você vai conseguir entender o quanto isso é lucrativo. Isso dá um dividend yield, ou seja, mensal de praticamente 0,7. Se você multiplicar isso por 12, vai dar mais de 6% ao ano, que é maior do que os aluguéis que, né, por aí as casas, enfim, imobiliárias pagam. E aí vamos lá, PVP de menos de 1. Isso aqui quer dizer que esse fundo é meio que ele está abaixo da tabela. É como se você estivesse comprando um carro, sempre faço essa referência, está comprando um carro de 15 mil por 12 mil reais. Então sempre que ele está abaixo, vamos dizer assim, que não quer dizer que, nossa senhora, tipo assim, você pode chegar em 100% das conclusões só olhando aqui e dizendo, nossa, está abaixo da tabela, vou comprar. Não, você tem que fazer várias outras análises. Mas esse aqui é uma delas que te indica algo que eu falo, pô, peraí, se ele está abaixo da tabela, agora eu vou verificar o porquê que ele está abaixo da tabela, beleza? E aí, vamos lá. Então, ele é um fundo de índice, ele sofreu uma queda, né, significativa. A gente está falando aqui, ó, desde o mês 5 aqui, né, de 2021, maio, se eu não me engano, e caiu bastante essa cota. Então, é algo interessante você parar para pensar, pô, peraí, esse fundo foi afetado de alguma forma? Tem algum motivo real de o porquê dessa queda? Se não tem, então é como se você estivesse comprando alguma coisa mais barata do que você sempre comprou. Então acaba sendo uma notícia positiva. Então, de taxa de administração, uma das menores taxas de administração do mercado, 0,65%. Tá? E aí, olha só, como ele é um fundo novo, né? Então ele começou ali em novembro do ano passado. Olha a regularidade de pagamento de dividendos. Isso é algo que agrada muito quem entende de fundos imobiliários. Então é algo que é bastante bacana de ser dito. Ele sofreu uma queda aqui, então, nos últimos 12 meses, mas a gente não deve levar isso em consideração, até mesmo porque você vai estar investindo em renda variável varia, mas você tem que olhar, né, principalmente para os dividendos que eles estão pagando e a sua regularidade. Eu particularmente gosto bastante. Se quiser ter mais informações, você pode clicar aqui, ó, em relatório gerencial. Eu não vou ler o relatório justamente para não deixar esse vídeo tão longo assim, mas eu acredito que é um fundo muito bacana que você pode começar a investir. E aí, se você falar, Du, mas caramba, 6 centavos é muito pouco. Olha só, eu fiz uma divisãozinha aqui para que você consiga entender. Vamos fazer uma simulação. Se você tivesse um imóvel de 160 mil reais, quanto você receberia de aluguel? Aqui na minha região, dificilmente você receberia mais do que R$700 de aluguel nesse imóvel. Eu não sei onde você mora, mas aqui em São José dos Campos, onde eu moro, você não receberia certamente mais do que R$700, R$750 de aluguel. E se você pegar então e fizer a divisão de 160 mil por R$8,65, você compraria 18.500 cotas. 18.500 cotas te geraria um aluguel total de R$1.100. Ou seja, se você tiver 160 mil reais, compensa mais você comprar Kizu 11 para receber R$1.100 de aluguel do que você comprar um apartamento, alugar, ainda ter problema com o inquilino e receber lá seus R$700, R$750 de aluguel. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você entendesse. Vai comprando tijolo por tijolo e você já vai começando a gerar renda. Daqui a pouco você vai ter lá 80 mil recebendo R$600 de aluguel. Você pode comprar novas cotas e assim você vai acelerando todo o processo. E qual é o segundo fundo imobiliário que eu... Não é uma recomendação, mas é algo que você pode avaliar, né? A ideia é que você continue essas análises aqui, se fizer sentido para você, enfim, compra e começa a montar a sua carteira de investimentos. O segundo fundo imobiliário é o MXRF11. Gente, olha só quanto ele custa, R$10,05. Por 5 centavos eu não consegui fazer um vídeo falando 2 fundos imobiliários que você compra com menos de R$10. Por causa de 5 centavos que está a coisa, mas tudo bem. Como que está a situação dele então? Então ele custa R$10, ele paga 8 centavos
de dividendos, que dá 0,8%. Isso aqui varia, tá, gente? Então, assim, não levem, nossa, ele paga 0,8% e vai passar a vida inteira. Não, pode ser que ele pague um pouco menos daqui a alguns meses, mas é uma referência. Aqui, ele está com um PVP de 1%, então quer dizer que ele está dentro da tabela, está num valor patrimonial versus valor da cota, ok. E aí o que acontece? Esse fundo ele já é um fundo de CRI, ou seja, ele é um fundo que compra dívidas imobiliárias, basicamente falando, tá? E aí essas dívidas imobiliárias, esses CRIs, eles sempre são atrelados a algum índice. A gente vai falar rapidamente sobre isso, só para não estender muito o vídeo. Então aqui, ó, ele também sofreu uma queda de tempos para cá, mas ele já é um fundo bem mais antigo aqui, ó, desde 2011. Então você vê que, pô, ele é um fundo que não morreu, já passou aí por crise, já passou por momentos terríveis e continua aí pagando os cotistas. A taxa de administração de 0,90. E aí, olha isso aqui que eu queria que você entendesse sobre os fundos imobiliários, regularidade de pagamento de dividendos. Obviamente que dá uma alterada, como eu expliquei para vocês, então não esperem sempre o mesmo valor. Mas aqui, ó, só teve um mês que ele precisou pagar menos, até mesmo na pandemia continuou pagando. Então isso é uma segurança, é algo muito legal de se perceber, tá? Aqui ele também sofreu essa queda. E aí tem os relatórios gerenciais. Quando você abre o relatório gerencial, olha só que legal. Na divisão, então ele tem aqui, ó, 68% de CRI, que são os recebíveis lá de dívidas que eu falei, 5% do patrimônio desse fundo está investido em fundos imobiliários, depois em permuta, e eles têm 14% de caixa. 14% de caixa é algo que também me deixa muito feliz. Por quê? Porque isso significa que se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, algum inquilino sair, eles têm caixa para continuar pagando os cotistas. Então, enfim, esses são os dois fundos imobiliários que eu investiria com menos de R$15. E é importante que você tenha essa visão de longo prazo. Você vai passar por um período que a gente chama de arrebentação, que é começar a investir e não ver muito retorno. Mas continua fazendo isso, começa com o pouco que você tem, você já vai estar fazendo algo de muito mais útil do que gastando esse dinheiro, torrando esse dinheiro aleatoriamente na sua vida. E vai começar a construir uma boa aposentadoria aí para o longo prazo, beleza? Uma coisa também que eu queria te falar, não esquece de se inscrever aqui no canal, isso é importantíssimo para mim. E também no meu Instagram eu falo diariamente sobre educação financeira, sobre investimentos, tem caixinha de perguntas todos os dias. Se você quiser me seguir lá também vai ser um prazer. E se quiser deixar aqui embaixo alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, alguma coisa que você tenha, vai ser muito legal a sua participação, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desses dois fundos, espero que você comece a investir o quanto antes. E abraço e te vejo no próximo vídeo.